Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Vou começar a costurar umas necessaire box e vou compartilhar com vocês. Hoje, deixa eu ver que dia que é. Hoje é dia 19 de dezembro. Natal tá chegando. E eu já tô encerrando também os meus trabalhos pro Natal. Então, essa encomenda aqui é um presente de Natal e depois acabou. É um presente assim, não eu dando pra alguém, né? É uma encomenda. E aí eu comecei ontem a costurar. Nossa, muito linda essa estampa, gente. Sou meio suspeita pra falar. Mas eu comecei a costurar ontem. E eu vou mostrar a finalização dessa encomenda para vocês. São 3 necessaires, 2 com as mesmas estampas. E as outras duas não, a outra, né, a última. Ela é um fundo preto, já é uma necessaire masculina. Porém é o mesmo molde. Então eu cortei aqui o excesso de zíper. Fiz um picotinho também, ó, aqui. E vou unir. Então, olha só, eu preguei, né, com esse pregadorzinho aqui e ficou desse jeito. E agora eu vou costurar aqui, colocando uma alcinha, né, e vai ficar muito bonita. Olha só, gente, marquei as caixinhas. Essa é uma necessaire que ela tem medida 30 por 40 o molde. E eu faço a caixinha de leite de 4,5. Então agora eu vou medir aqui o espaço entre as caixinhas, né? E vou começar a cortar o viés. Sempre faço assim, ó, peguei a medida, dobro. E como eu sei que vai ter a lateral também das caixinhas de leite, aí eu já vou dobrando na quantidade que eu preciso para as duas. Meninas, deixa eu contar uma coisa aqui que anda acontecendo comigo. Eu sempre fiz as encomendas fechando com o cliente dele pagar metade do valor antecipado e o restante na hora da entrega. O que acontece? Teve épocas que eu cheguei até a pedir 60% quando eu trabalhava com chinelo personalizado e camisetas também, que eu já fiz um monte de coisa, né? E aí, o que acontece? Eu tenho algumas clientes que são clientes assim desde que eu comecei em 2016. Então, acontece de eu não pegar o valor de entrada com todas as pessoas. Eu não pego realmente. Algumas que são pessoas assim que eu nunca vi na vida, não sei onde mora, essas eu mantenho. Eu sempre falo assim, olha, eu recebo metade do valor antecipado. Algumas pessoas andam me procurando e pedindo para eu fazer determinada encomenda. E aí, quando eu falo que eu preciso receber o valor, a pessoa alega que ela não conhece meu trabalho, então ela precisa ver pelo menos a estampa. E, gente, eu passei por uma situação assim muito chata, ando passando com várias pessoas, onde muitas vezes eu trabalho na montagem da estampa. E aí, o que acontece? A pessoa vê, fala que lindo, fala que no pagamento ela vai fechar e desaparece. Teve uma pessoa que eu mandei todas as estampas que eu tinha de mochila infantil para ela, e que não são poucas as opções de estampas. E aí ela falou assim, você faz do Rei Leão? Aí eu falei que sim. Aí ela falou assim, então eu vou querer do Rei Leão. Eu falei, tudo bem, né? Então eu ia fazer a montagem da estampa para depois pedir para ela, para depois começar o andamento da encomenda. Então eu recebo metade do valor antecipado, tal. Gente, ela viu a estampa, achou lindo e desapareceu. Teve uma que já encomendou caneca comigo outras vezes, muitas vezes, e ela falou que ela queria uma estampa específica.
como eu tava corrida, ao invés de eu fazer a estampa, porque perde muito tempo, eu acabei por comprar o kit digital dessa estampa que ela queria. Custou R$15, gente. E aí, quando eu avisei pra ela que dava certo, que eu ia fazer a encomenda dela, com o nome que ela já tinha me passado, ela falou assim, me desculpa, eu fechei com outra pessoa porque eu achei que não ia dar tempo de você fazer. Então, isso me faz pensar que eu preciso começar a voltar com isso de novo, sabe? Porque tem clientes que são clientes desde 2016 e parece que eles estão assim acostumando com o meu trabalho, não sei falar, mas sempre pagaram certinho. Quando me procuravam, realmente procuravam porque queriam a encomenda. E agora eles me procuram, eu faço estampa, aí falam assim, deixa que eu vou fechar a encomenda com você tal dia. E aí, gente, não tem condições, porque o tempo que eu dedico para montar uma estampa, muitas vezes, ele é muito demorado. Teve estampas que eu passei a tarde toda fazendo, para depois a pessoa falar que ela não quer. Então pensa, foi metade ou muitas vezes um dia todo de trabalho para montar uma estampa que não vai ter um retorno financeiro. Então assim, isso é muito difícil para mim, sabe? E por mais que eu trabalhe já há muitos anos, eu sempre penso que tem alguma coisa que eu preciso aprender. Então, se vocês tiverem alguma dica para me dar de uma abordagem diferente com o cliente, como que eu devo falar com o cliente, deixa aqui nos comentários. Porque eu acabei percebendo que eu trabalhei muito e recebi pouco, né? No início lá, quando eu trabalhava, lá vai eu falando um monte de coisa. Eu mais falo do que mostro as coisas, né? Mas no início, para as pessoas verem que eu tinha potencial, que eu fazia as coisas, eu até aceitava de ser assim, se a pessoa não fechasse. Eu mesma falava lá em 2016 que eu poderia montar a estampa, que se ela não quisesse, não teria problema, né? E assim, graças a Deus, por eu ter essa abordagem, as pessoas viam a arte, gostavam, fechavam a encomenda, sabe? Fazia prévia de copinho de festa e as pessoas fechavam, era raro alguém não fechar, né? E aí, com o tempo, eu pude me posicionar e falar assim, olha, esse é meu trabalho, eu tenho todas essas fotos, se você quiser, você pode vir aqui que eu tenho uma amostra para você ver. E aí eu não precisava mais trabalhar de graça, assim, sabe? Eu fazia a arte depois só da pessoa pagar o valor. E hoje eu tô passando por essa situação, assim, das pessoas, acho que quererem ver o que eu posso fazer, o que eu tenho condições de fazer. Acho que elas querem ver uma prévia da minha criatividade, não sei o que é. E aí acaba que a pessoa não fecha. Então, assim, sei lá, eu tô sentindo que o meu trabalho, ele tá sendo um pouco desrespeitado, sabe? Mas eu também tenho uma parte de mim que eu me sinto assim bem profissional. Sinto bem profissional, não. Eu me sinto assim que eu devo manter o profissionalismo. Então, eu não gosto de compartilhar situações pela qual eu tô passando nas redes sociais para um monte de gente ver, sabe? E às vezes eu evito conflito também com o cliente. Então, se ele não quer, eu penso assim que é melhor eu falar que tudo bem do que eu falar assim, olha, isso aqui é meu trabalho, eu gastei X tempo para fazer essa arte para você não querer, eu preciso que você feche a encomenda. Então assim, aí parece que eu tô implorando, sabe, pra pessoa fechar a encomenda. Mas se vocês tiverem uma dica de uma abordagem diferente, deixa aqui nos comentários, porque eu tô um pouco chateada com essa coisa que tá acontecendo. Parece que é uma fase, eu sei que vai passar, mas parece que eu preciso fazer alguma coisa aí pra, né, não acontecer mais isso. E agora eu vou voltar à encomenda, né? Porque se eu não terminar hoje, eu não sei como que vai fazer. Essa encomenda é pra amanhã e de tarde eu tenho que ir no dentista. Toda vez que eu saio do dentista, eu não gosto de trabalhar depois, gente. Eu me sinto assim, eu sinto que eu preciso ficar parada, sabe? Então
Ir ao dentista sempre é uma coisa que me incomoda, mas eu vou mais por obrigação mesmo, porque muitas vezes precisa, né? Então é isso. Olha, meninas, 9 horas agora e eu terminei essas necessaires. E ficou faltando a necessaire masculina, que eu descobri que eu não tenho zíper preto, então eu tenho que buscar. Olha só esse estojo. Esse estojo, eu falei no vídeo anterior que eu tive uma encomenda de 70 e poucas unidades e que depois a diretora pediu mais e agora ela pediu esse daqui. Eu acho que esse daqui vai ser o último, né? E é até bom mostrar assim como recordação, porque eu não tirei foto da encomenda, gente. Eu tava tão assim, sabe, de querer acabar logo, que eu não tirei. Então esse daqui, pelo jeito, vai ser o último. É no tema de sorvete. E é uma pena porque o estojo para os alunos foi com a foto dos formandos. E eu não tirei foto. E a necessaire box lilás. Gente, essa estampa aqui, pra mim, ficou maravilhosa. Eu gostei. Olha esse floral, que lindo. Vem com essa alça aqui na lateral. E olha só como que ela ficou. E a outra também igual, vai com 2 cursores. E mais essa necessaire aqui também, que é um floral vermelho que eu amo demais. Agora o que eu vou fazer? Já deixei o vasinho ali, que eu vou tirar a foto de cada uma pra ter como registro, né? E eu vou espirrar esse perfuminho aqui da Balacobaco. Essa tampinha aqui não é desse frasco, é porque tinha quebrado, né? Então eu adaptei pra continuar espirrando. E essa daqui é de bambu. Gente, o cheiro é maravilhoso. Então eu vou espirrar assim por cima, que aí fica com cheirinho, né? Ela fica um pouco molhadinha necessaire, mas depois seca. Então, né, aí só fica o cheirinho mesmo. Olha só, todas as encomendas embaladas. Cada uma vai numa sacola assim, ó, eu carimbei com coração. E com essa frase também na caixinha de presente. E, gente, eu mandei fazer uma tag pra mim. Olha só que linda. Na verdade, verdadeira, eu peguei essa tag lá no Pinterest, aí eu só incluí aqui, ó, o endereço do meu Instagram, do ateliê, né? Inclusive vou deixar aqui na descrição, tá? Pra vocês irem lá me visitar, tá bom? Mas eu não ando postando muitas coisas. Nesse fim de ano, assim, eu peguei tanta encomenda que eu acabei deixando de postar pra não aparecer muito cliente, né? E aí, gente, ficou linda com a tag, gostei. Eu pedi para uma artesã aqui do bairro para poder imprimir para mim, né? E olha só como ficou. E esse daqui não tem tag, porque faz parte da encomenda de formatura, né? Então, eu vendi esse estojo um pouco mais barato do que ele é. Então, ele não tem nem sacola também, é só o celofane e o laço. E agora, meninas, eu quero mostrar a minha nova aquisição aqui pro ateliê. Eu tô com essa impressora há mais ou menos um mês, né? E eu usei bastante para poder vir fazer uma resenha aqui para vocês. Essa é uma impressora A3, então assim, me ajudou bastante, principalmente com o necessaire, porque antes eu usava essa daqui, a L3210. E eu precisava juntar as folhas para poder fazer, né, uma necessaire. E essa daqui, eu imprimo ela por inteiro. Para vocês terem uma noção de tamanho, a L3210, que é essa daqui, ela imprime esse tamanho de folha, mesmo tamanho de folha sulfite. E essa maior, né, a L14150, ela imprime esse tamanho de folha. Então, são, na verdade, 2 folhas dessa pequena, tá vendo? Eu preciso falar pra vocês que eu não tenho do que reclamar dessa impressora. Eu achei, assim, ela ótima. Eu só tive alguns problemas com ela no início, mas já aprendi. Então, eu vou ligar ela aqui pra vocês verem.
Ó, ela tem esse painel. E aí ela faz esse barulho mesmo. E depois ela vai parar. E aí, gente, ela imprime tanto a folha A3 como a folha A4 que eu mostrei pra vocês. A folha A4, ela fica aqui embaixo. Então é só eu puxar, inclusive tem uma quantidade de folhas aqui. E ó, vocês vão perceber que quando eu fechar a gaveta, o painel, ele vai indicar qual foi o tipo de folha que eu coloquei. Então, ó, fechando. E aqui ela pede para confirmar se realmente o tamanho de papel foi A4. Aqui no caso eu só fecho e acabou. E a entrada de folha A3 no caso é aqui atrás. Então é só abrir. E aqui ela faz a mesma coisa. Então eu vou encaixar a folha aqui e depois eu mostro para vocês que o painel vai indicar também. Olha só. Aqui ela indicou que eu coloquei papel A3. É importante falar que, para quem não conhece essa impressora, ela faz trabalhos sublimáticos. Então, eu sempre abasteço ela com tinta sublimática, né? E uma observação que essa impressora ela pode imprimir com outras tintas e fazer trabalhos com papelaria mesmo. Mas no caso, eu uso ela como impressora sublimática para fazer as estamparias e fazer aquele trabalho que eu mostrei para vocês das necessaires, tem bolsa também, né? Uma variedade de coisas. Então aqui eu puxei a gavetinha, que é por onde vai sair o papel, tanto A4 quanto A3, o que eu escolher, né, para poder fazer a impressão. E ela tem como escanear também, olha só. Só que eu ainda não usei essa parte. Para abastecer o tanque de tinta, aqui é o scanner e eu vou pegar na lateral e abrir, olha só. E aí fica toda aberta, inclusive essa frente aqui tem como eu abrir para frente. E aqui eu posso olhar por dentro da impressora, inclusive já tive problemas com papel preso nela, né? E aí eu consegui abrir aqui e puxar aqui por cima. Então eu vou fechar aqui a parte da frente. Eu sempre tenho cuidado para poder abrir e fechar, né? Porque eu não quero ter nenhum problema aqui com o painel, então eu uso assim de uma forma cuidadosa. E aqui, diferente da A4, que vocês podem perceber, ó, ela abre para frente. E essa daqui abre para trás. E aqui é onde eu coloco as tintas, então é onde eu abasteço. Olha só como elas são. Então eu abro essa parte aqui. E elas são assim. E eu uso a tinta sublimática que eu compro na Paintcolor. Ela tem loja física em São Paulo e vende também pelo site, vende também pelo Mercado Livre. Então eu peguei uma garrafinha aqui da Magenta para vocês verem, ó. E na hora de abastecer, eu tiro a tampinha, eu desenrosquei. E olha só como que ela é, não sei se eu vou conseguir focar. Mas essa parte ela encaixa aqui, ó. Então, mesmo assim, não pinga tinta. E a tinta, ela só começa a abastecer a hora que eu encaixar aqui certinho. E aí desce pelo recipiente. Uma outra observação também que eu queria falar para vocês é que a impressora, quando ela chega em casa, ela chega com as 4 tintas originais que não são sublimáticas. E aí, o que faz? Você transfere essa cabecinha aqui da tinta original para a tinta sublimática para conseguir abastecer, tá? Eu, no caso, fiz o feito, né, de acabar vendendo as tintas, porque eu achei que a que eu já tinha encaixava tanto aqui quanto na impressora A4, e não era. Então, o Cleiton precisou serrar aqui para eu conseguir abastecer, porque antes não encaixava, e aí a tinta não entrava.
Então, você que tá aprendendo aí, né, tá começando, nunca trabalhou com uma impressora dessa, pega essa dica, tá? Mas detalhe, se a tinta estiver suja com a tinta original, você precisa lavar, secar bem para depois você colocar aqui, tá? Não mistura as tintas. E cada tampinha fica com um respectivo vidrinho. Então, para abastecer o vermelho, esse aqui, não use isso, por exemplo, não use a tampinha para poder abastecer o preto, tá? Não misture tinta, senão vai dar problema. Bom, agora eu vou gravar aqui o meu monitor para vocês verem o seguinte. Certo, eu acho que a imagem não vai ficar tão boa assim, mas eu só quero explicar alguns detalhes. Então, assim, esse é um arquivo de porta-moeda que eu abri e é assim, a impressora A3, ela imprime em tons muito fortes, muito mesmo. E aí, com isso, há um gasto de tinta. Então, o que acontece? Depois de eu instalar o perfil de cores, porque toda impressora submática precisa ter instalado no computador ou no notebook o perfil de cores. Então, instalou, viu que as cores estão muito fortes, o que eu faço? Geralmente, eu venho aqui, eu não vou imprimir, então eu não vou espelhar a imagem, tá? Vou tentar aproximar um pouco mais. Vou em bitmaps, isso no caso para quem trabalha com CorelDRAW, tá? Aí aqui tá a cor CMYK, eu vou mudar para RGB e OK. E aí ela vai ficar carregando aqui e pronto, essa imagem virou uma coisa só, mas antes estava separado. E aí o que acontece? Eu venho aqui em Lab de ajuste de imagens. E a única coisa que eu faço é colocar o brilho para 20. E aí eu dou um OK, vocês vão perceber que ela vai clarear um pouco, clareou. E aí eu coloco para imprimir. Se nessa impressora A3 aqui, eu vou querer utilizar a folha A4, então permanece aqui o tamanho da folha A4, ó, vocês podem ver que aqui tá escrito A4. Então, arquivo, imprimir. Aqui tá selecionado que é a impressora 3, mas se eu quisesse imprimir na outra que eu tenho, na 3210, era somente eu selecionar aqui e pronto. Aí iria para imprimir para outra, mas eu não vou, então eu vou manter aqui, tá? Aí eu venho em preferências, coloco horizontal. Aqui eu mudo para mais definições, eu coloco mais qualidade, né, para ficar mais bonitinho. Aplico aqui e dou um OK se eu vou imprimir. Agora vamos supor que eu quero, na verdade, imprimir em A3. Então eu vou mudar aqui no canto para A3. Aí vocês vão perceber que a folha mudou, ficou maior. E aí geralmente eu posso subir para cima e colocar dois porta-moedas, dois arquivos, na verdade, numa única folha. E aí eu consigo colocar, na verdade, 4 porta-moedas. E se eu fosse imprimir, no caso aqui já está feito o que eu fiz antes, né? Mas é aquela mesma coisa. Converter em bitmap, aí eu ponho RGB, eu vou cancelar aqui porque já tá, né? Aí eu vou em Lab de ajuste de imagens, coloco 20 no brilho de novo, né? Vou cancelar porque já tá. E aí, quando eu venho aqui para imprimir, aqui mostra que tem uma questão. A saída não cabe na mídia. Por quê? Porque eu ainda preciso colocar que é para imprimir lá na A3, né? Ou seja, nessa entrada aqui. Então, o que eu faço? Eu vou em preferências. Aqui, ó, tá escrito que é tamanho A4. Então, eu vou selecionar para A3. E eu vou colocar em vertical, porque a folha ela tá em pé, né? Mais definições eu já tinha feito antes. Dou OK, aplicar, e se eu fosse imprimir, eu só daria OK e começaria a imprimir. É importante falar que cada loja tem um perfil de cores. Então, por exemplo, se eu comprei na Paint Color, que foi onde eu comprei a tinta com eles, essa Nano Series. Então, eu vou usar o perfil de cores dessa tinta. Agora, tem pessoas que usam tinta Gênesis, então o perfil de cores é Gênesis.
e assim por diante. Geralmente a própria loja fornece o perfil de cores no site deles, né, para poder baixar. E uma outra observação, meninas, é que essa impressora também ela tem a opção de fax. Porém, é uma coisa já tão antiga, né, mas ela tem essa opção. Ela não tem um tanque de tinta externo para, sabe, aquelas tintas que às vezes você precisa, por exemplo, realinhar, né? Então vai enchendo uma tinta suja, entre aspas, né? Vai enchendo num tipo de tanquinho. Eu tinha uma impressora assim, que já tinha uma garrafinha aqui atrás, e aí cairia logo na garrafinha e eu só tiraria o excesso. Agora, essa não tem, mas ela tem a almofada de tinta dela, que é justamente nessa parte aqui. Então, identificou que apareceu, por exemplo, uma notificação no seu computador que ela precisa trocar, ou que a almofada de tinta tá cheia, basta desparafusar aqui, ó. Tem um parafusinho aqui, deixa eu virar. Um parafuso aqui, desparafusou, abre essa parte e aí vocês vão encontrar aqui um tipo de um recipiente com almofada de tinta. E essa almofada de tinta, ela pode muito bem ser limpada, né? Você pode tirar o excesso. Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como você pode comprar pronta no Mercado Livre. Você só colocar mesmo, fazer a troca e tá tudo resolvido. Aí você só faz lá o reset que precisa, acho que é assim que fala, e problema resolvido. E para desligar, ó, vou apertar aqui novamente. Eu apertei uma vez para ligar o painel, outra vez, e aqui ela mostra desligar a energia, sim. E aí é assim que ela desliga. Eu queria contar uma novidade para vocês. Novidade para mim, que tô tentando vencer a obesidade mórbida, né? Porque a situação que eu tô é de obesidade mórbida. E eu tenho feito já há 3 meses acompanhamento com a nutricionista. Tem a clínica geral também que tá me acompanhando. E eu tô fazendo uso de medicamentos. Então, para que eu fique melhor, né, por conta da ansiedade, da depressão, eu tô fazendo uso de medicamentos. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se pode falar, acho que o YouTube corta, então, né, não vou falar. E tô tomando também um remédio para pré-diabetes, mas a pré-diabetes eu descobri antes da nutricionista. E aí eu cortei o açúcar, inclusive no vídeo anterior eu falei pra vocês, né, que eu tô tomando café sem açúcar agora, porque antes eu tomava no puro melaço, né. E aí por conta da pré-diabetes eu precisei aprender a cortar o açúcar. Não cortei totalmente, teve dias que eu comi doce, mas é tudo uma reeducação alimentar. Então eu não me proíbo de comer as coisas que eu quero, mas eu tô cada vez mais incorporando hábitos saudáveis, né? E aí, meninas, quando eu fui na médica, eu acho que esse vídeo vai ficar longo de novo. Eu descobri que eu estava pré-diabética. Eu também descobri que eu tinha cristais no rim ou fígado. Gente, sempre me confundo. Desculpa aí quem tá assistindo esse vídeo. Mas constatou no meu exame, né? Exame de urina. E aí eu precisava ingerir bastante água. E aí eu fui mudando os meus hábitos, né? Colocando sempre legumes, uma verdura no prato. E aí, gente, eu fui fazer o exame e constatou que eu não tô mais pré-diabética. E assim, eu fiquei muito feliz, eu perdi 6 quilos, só que pra mim que tô com obesidade mórbida, 6 quilos não aparenta muito, mas fez diferença aí nos exames, sabe? E aí a médica me recomendou que daqui até janeiro, que é quando eu vou voltar para me consultar com ela e pedir novos exames,
que eu continue usando o remédio da pré-diabetes. E se ela ver que baixou mais ainda, e aí então eu não vou precisar mais tomar esse medicamento. Então assim, eu tô tomando só por precaução, mas eu saí desse nível de pré-diabetes, graças a Deus, né? E então eu tô nessa aí de poder perder peso, né? E aí ontem chegou o meu tênis, porque eu tava sem tênis para poder caminhar. E gente, eu fiquei feliz porque eu consegui fazer uma caminhada de 30 minutos, mesmo com obesidade mórbida. Eu consegui fazer uma caminhada de 30 minutos. Não foi uma caminhada num ritmo acelerado, mas eu consegui. E eu achei que eu ia acordar meio travada hoje, mas até que não, sabe? Tá tudo tranquilo. Então essa novidade é mais isso, que eu, né, consegui caminhar e consegui perder os 6 quilos e não tô mais pré-diabética. Também não constou mais nos exames cristais, tá tudo certo. Então assim, nossa, isso é muito bom. E aí eu tô batalhando aí para manter essa consistência, para eu me tornar uma pessoa cada vez mais saudável e poder realizar coisas que a obesidade mórbida ela tira de mim, né? Porque tira a mobilidade, eu não me sinto à vontade de ir a determinados lugares, né? Principalmente com cadeiras muito frágeis. Então, eu tô batalhando para mudar toda essa situação. E eu queria contar para vocês que eu fui para Poços de Caldas, porém eu acabei nem fazendo vídeo para vocês. Foi assim um dia de passeio com a família, mas eu prometo que numa próxima, quando eu viajar, eu gravo para vocês, tá bom? E aí eu fui na Cascata das Antas e, gente, eu não sabia o quanto era longe para poder chegar nessa cascata. E eu ouvi falar lá que é uma distância de 2 quilômetros e só de descida, mas é uma ruazinha de paralelepípedo. E aí eu fui descendo, desci a primeira curvinha, não vi a cascata, desci a segunda curvinha, não vi. E gente, eu fui descendo, eu nem acredito que eu andei esse percurso de 2 quilômetros, sendo que antes eu não queria andar 2 quarteirões aqui, né? E eu não sei se é 2 quilômetros mesmo, me falaram que é. E assim, na hora de subir, gente, eu não consegui. O coração acelerou, eu fiquei tonta. E a minha sorte é que tinha um carro subindo esse caminho. E aí me ofereceram carona e eu aceitei. Eu aceitei, sou muito grata, agradeci muito a eles, porque eu não ia conseguir subir, sabe? Ou talvez, na verdade, eu tava pensando, já que eu desci, eu tenho que subir. Então eu fiquei pensando assim, nem que for pra eu demorar 2 horas pra subir, mas eu vou subir. Mas aí aconteceu do motorista passar e oferecer carona, então eu acabei logo aceitando, sabe? E também porque eu tava de ônibus de turismo e eles não iam esperar 2 horas pra subir, né? Era 40 minutos naquele local, então eu pensei mais nisso e voltei para onde o ônibus estava. E detalhe que o ônibus não pode descer aquele percurso, né? De tanto que é íngreme, o ônibus não pode descer, ônibus, caminhão, não pode. Tem que ser só carro mesmo. E aí eu percebi o quanto eu fico me limitando e pensei o quanto eu tenho potencial para poder fazer caminhadas mais longas. Então, não estava esperando que eu ia fazer esse tipo de trilha, entre aspas, né? Mas fiz e isso abriu os meus horizontes, vamos falar assim. Então, meninas, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu só queria compartilhar isso com vocês. É o que eu sempre não, né? Mas já falei aqui no canal. Que quando eu compartilho essas coisas é para que eu mesma possa voltar um dia, quando as coisas estiverem melhores. Quando de repente eu tiver perdido mais peso e eu poder ver as dificuldades que eu passei, as evoluções também que eu tive, e também para pessoas que têm talvez uma obesidade mórbida como eu, que está passando pela mesma situação e de repente pode estar aí compartilhando relatos, né, situações pela qual passam e que são parecidas com a minha. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!